15 de setembro de 2009. O filho do pai da democracia aparece em auxílio do pai do Magalhães. Salazar vê-se finalmente envolvido numa campanha eleitoral democrática. Manuela Ferreira Leite vem finalmente a um sítio onde pode sempre dizer que aquilo não era uma gafe, era uma piada. Notícias. Comentários. Um genérico com coisas a andar à roda. Gato Fedorento esmiuça os sufrágios. Boa noite, bem-vindos a mais um Gato Fedorento esmiuça os sufrágios. Hoje, não prometo, mas quem sabe hoje já com a imagem a bater certo com o som. Vamos ver. Notícia do dia, João Soares está vivo. Politicamente. E ninguém lhe dá lições de política. Quer dizer, de política até precisava, porque perdeu a Câmara de Lisboa para o Santana Lopes, a Câmara de Sintra para o Fernando Seara, a liderança do PS contra José Sócrates e um lugar de estacionamento uma vez na rua para um cidadão. Mas de patriotismo ninguém lhe dá lições. Nenhum daqueles que aqui estão aceita lições de patriotismo. É isso mesmo. Portugal! Preocupado com o patriotismo anticastelhano de Manuela Ferreira Leite, o PS resolveu lembrar o país que também é patriota e fê-lo pela boca de um homem que é casado com uma belga. E que quando se envolveu num acidente aéreo foi no estrangeiro, em vez de vir sobreviver para Portugal e prestigiar o nosso país com uma extraordinária sobrevivência em solo pátrio. Mas João Soares insistiu nas provocações e confrontou o eleitorado com o que está verdadeiramente em causa nestas eleições. Os dois verdadeiros candidatos ao cargo de Primeiro-Ministro são José Sócrates e a outra senhora. E a outra senhora. É uma soberba tentativa de identificar Manuela Ferreira Leite com o tempo da outra senhora. E seria uma tentativa perfeita se não fosse gramaticalmente mal enjorcada. Reparem, faria sentido dizer que a escolha é entre José Sócrates e uma senhora, ou entre uma senhora e a outra senhora, mas, e lamentavelmente, a frase há que escolher entre José Sócrates e a outra senhora só faria sentido se José Sócrates fosse também ele uma senhora. Dizer a outra implica que já há uma. Portanto, João Soares, está giro, foi um bom esforço, mas não deu. Há que ver aí no PS quem é que tem mais na prateleira com jeito para mandar bocas, porque esta não foi brilhante. No entanto, as tentativas de identificar os adversários políticos com Salazar têm sido recorrentes e, para me ajudar a compreender o fenómeno, tenho comigo José Diogo Quintela, o popular comediante. Excepcionalmente, hoje pode estar connosco. Zé Diogo, quais são os efeitos desta estratégia? Olha, Ricardo, comparar o adversário com Salazar dá excelentes resultados. Por um lado, junto ao eleitorado mais novo, que repudia o fascismo, a comparação com Salazar tira votos ao alvo da comparação. E a estratégia colhe também frutos junto de um eleitorado mais velho, que já não ouve tão bem, e diz: mas ele está a falar de quem? Do Salazar? Então vou votar nele. Mas achas que depois de todas as comparações que têm sido feitas, sobram ainda algumas para o resto da campanha? Sim, claro. Ricardo, na medida em que o filão é inesgotável. Prevejo, por exemplo, para os próximos dias, insinuações como: José Sócrates está mais magro outra vez. Acho que voltou ao seu antigo regime. Achas mesmo que isso é possível? É que isso é um bocadinho... Genial. A palavra que eu tinha em mente era néscio. Isso é tipo genial? É quase a mesma coisa. Então escuta esta. As políticas de Jerónimo de Sousa são insonsas. Falta-lhes sal, azar, Salazar. Esta também é néscia, não é? Talvez até um pouco mais do que a outra, devo dizer. Obrigado pela tua ajuda, Zé Diogo, que é realmente sempre preciosa. Outro problema que nos fez recentemente recordar os tempos de Salazar foi a discussão à volta da asfixia democrática. Vocês não veem o telejornal da TVI à sexta-feira?
Acham que aquilo é um telejornal? Aquilo não é telejornal, aquilo é uma caça ao homem. Aquilo é um telejornal travestido. Aquilo é um espaço noticioso que tem como único objetivo o ataque pessoal, feito de ódio e de perseguição pessoal. Todos se recordam certamente deste momento em que José Sócrates exerceu pressão sobre o Jornal de Sexta da TVI. E muitos disseram nessa altura que nos fazia falta um primeiro-ministro que percebesse que a comunicação social só dirá bem do governo se o governo governar bem. E não pode dizer bem do governo estando o governo a governar mal. A comunicação social só dirá bem do governo se o governo governar bem. Não pode dizer bem do governo estando o governo a governar mal. Eu acho que ele está a ouvir. É incrível, era a mesma pessoa. Talvez não tão bem vestido como agora, ainda não tinha travado conhecimento com Berlusconi, mas era o mesmo homem. Era o mesmo. Podemos estar perante um caso clássico de Dr. José e Mr. Sócrates. Talvez valesse a pena estudar este fenómeno. Quem governa é quem o povo escolhe, não é nenhuma televisão. Este é Mr. Sócrates, o sombrio primeiro-ministro. E é uma pessoa que precisava de alguém que lhe dissesse que o país pede ao governo e ao primeiro-ministro é que se concentre na governação, que se concentre em resolver os problemas do país e não que esteja preocupado apenas com a sua imagem. Porque o que o país pede ao governo e ao primeiro-ministro é que se concentre na governação, que se concentre em resolver os problemas do país e não que esteja apenas preocupado com a sua imagem. Felizmente está cá Dr. José, o simpático líder da oposição, sempre com uma palavra sensata sobre o comportamento do primeiro-ministro. E faço com a autoridade moral quem foi vítima desse jornal de sexta durante muitos meses. Mas eu não tenho medo desse jornal de sexta. Este é outra vez o tenebroso Mr. Sócrates, que na qualidade de primeiro-ministro diz que é vítima de um jornal, evidentemente na tentativa de o condicionar. Porquê é que ninguém lhe diz, peço-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, que resista à tentação do controle da comunicação social? Peço-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, resista à tentação do controle da comunicação social. E é nesta altura que entra o ponderado Dr. José, que tem uma ideia muito nítida do que um primeiro-ministro deve ser. Resta saber porque é que este não foi eleito em vez do outro. Porque este é bonacheirão e anda em boas companhias. O que é que o PS fará se ganhar as eleições de 2006? Em primeiro lugar, nunca silenciaria a voz de um comentador político só porque pensa diferente de nós. Muito bem, muito bem, muito bem. E quem diz um comentador político diz, sei lá, ao calhas, um jornalista. Felizmente, no PSD não há esta barafunda. Há um rumo que é o rumo da democracia e da liberdade e é esse rumo que é sempre seguido. Dizer basta, e é preciso que os portugueses saibam que nada daquilo que se diz naqueles comentários respondem ou tem qualquer correspondência com a realidade. Estava a brincar, evidentemente. O PSD é mais um caso de personalidade dupla, o simpático doutor partido contra o sinistro Mr. Social-Democrata. A demissão em bloco da Direção de Informação da TVI consubstancia um dos maiores atentados à liberdade de informação em Portugal de que há memória depois do 25 de Abril. É verdade. E quem diz 25 de Abril diz 3 de outubro de 2004, que foi a data em que o professor Marcelo saiu da TVI. Mas 74, 2004, é quase a mesma coisa. Boa, doutor partido, viva a liberdade. Não pode ser a comunicação social a selecionar aquilo que transmite. E cá está o Mr. Social-Democrata um pouco mais autoritário. As disfunções de personalidade fazem-me dor de cabeça e, por isso, para me ajudar a perceber esta questão, tenho comigo Miguel Góis, o popular comediante. Miguel, tu estudaste estes 2 casos de esquizofrenia política. Sim, Ricardo, eu dediquei quase 2 minutos do meu dia à análise desta questão e posso dizer-te que o problema não é o facto de PS e PSD terem dupla personalidade. O problema é nunca terem a mesma personalidade ao mesmo tempo.
Para usar a nossa feliz designação, que sendo embora baseada num clássico da literatura, consegue ainda assim ser parva, o problema é que o simpático Dr. José nunca se encontra com o amável Dr. Partido, o que impede a formação do Bloco Central. E o terrível Mr. Sócrates não se cruza nunca com o medonho Mr. Social Democrata, com quem podia também formar um governo de malta gira. Infelizmente, quando um está no poder, o outro está na oposição. E assim, nunca se encontram. Como, aliás, na célebre película de 1985, Lady Hawk, em que, devido a um feitiço demoníaco, Michelle Pfeiffer é um falcão durante o dia e Rutger Hauer é um lobo durante a noite, e só se encontram em forma humana durante um segundo ao pôr do sol, naquele momento em que ainda não é noite, mas também já não é dia. O que é que isso tem a ver com o PS e o PSD? Mas a Michelle Pfeiffer está tão boa nesse filme. Pá, tens de ver a sério. Aquela parte em que ela Miguel, se transforma no não foi uma análise no falcão. Foi mesmo, foi uma análise. Bom, mas aqui no Gato Fedorento esmiuça os sufrágios, não haverá lugar apenas para os grandes partidos. Vamos dar atenção também aos partidos mais pequenos, num momento chamado Espaço para os Pequenitos. PTP, Partido Trabalhista Português. Ricardo, hoje trago Boa um noite, tempo de senhores antena telespectadores. que foi para o ar Boa noite, ontem. Sr. Rosa. Boa noite, Sra. Dona Laranja. E cá está. O PTP é um partido peculiar. Em vez de ser a comunicação social que tenta, em vez de ser o líder do partido que tenta condicionar a comunicação social, é a jornalista que manda calar o líder do PTP. Queria agradecer a vossa presença aqui esta noite. Vou começar por lhes fazer a seguinte pergunta. Sr. Rosa e Sra. Laranja, nas últimas décadas, o que têm feito pelos pobres? O que têm feito pela justiça? Pelos jovens que querem emprego, pelos agricultores que não podem vender nada, contra os que encerram as empresas e a favor dos agentes da autoridade e das vítimas? A esta jornalista não é a asfixia democrática que a cala. É o facto de ter demasiados dentes na boca. Sr. Rosa. Os que encerram empresas votarão e, se lhes prometemos mais financiamentos, os agentes da autoridade já ganham muito e nunca vão poder fazer greve. Assim que for governo, as primeiras medidas do PTP serão: na educação, ensinar toda a gente a ler; no equipamento social, comprar um teleponto, um prodígio da tecnologia inventado em 1954, que permite ler e olhar para a câmara em simultâneo. Sra. Laranja. Bom, para o nosso partido, aos pobres deve ser atribuído o trabalho comunitário. A justiça deve ser mais célere. É nesta altura que percebemos que isto podia facilmente ser um tempo de antena do Partido Único Checoslovaco, dos anos 70. O fim do pagamento por conta, porque já atingiu a maioridade. Vamos dar financiamentos a quem queira vir instalar-se em Portugal. Os pobres devem receber rendimento mínimo e ter direito a trabalhar. Prazos para marcar julgamento. Os jovens não podem ser proibidos de saber escrever e de utilizar o raciocínio lógico. E aqui estão os representantes do PS e do PSD a recusarem-se a ouvir as propostas do PTP. É a prova de que os partidos do Centrão não têm só defeitos. Devem distinguir-se os bons alunos dos maus alunos. Os agricultores têm direito ao escoamento dos produtos e ao rendimento mínimo. Atenção! É mais fácil para qualquer pessoa perceber as ideias do PTP através da senhora da linguagem gestual do que dos intervenientes neste tempo de antena. Investimento estrangeiro só com garantias, fim à corrupção e ao compadrio, concursos públicos transparentes, igualdade de tratamento para todos os partidos. Investimento estrangeiro só com garantias, fim à corrupção e ao compadrio, concursos públicos transparentes, igualdade de tratamento para todos os partidos. PTP,
o partido português cujo programa mais se assemelha a uma lista de compras. Ricardo. Obrigado, Tiago, por este pitoresco espaço para os pequenitos. O nosso intervalo é, no entanto, ainda mais pequenito. Voltamos já com a doutora Manuela Ferreira Leite. Olá, mais uma vez. Olá, mais uma vez. Eu não vou perder muito tempo a apresentar a minha convidada de hoje, porque ela gosta de acabar a campanha cedo e pediu-nos para despacharmos isto. Senhoras e senhores, a presidente do PSD, a doutora Manuela Ferreira Leite. Doutora, boa noite. Eu quero agradecer-lhe novamente ter vindo. Queria lhe dizer, ontem esse lugar foi do Sr. Primeiro-Ministro, hoje é seu. A minha pergunta é, no dia 27, acha que vai estar nas mesmas circunstâncias ou vai estar com o Dr. Paulo Portas ao colo? A sua pergunta, tenho a impressão que tem subjacente a ideia de que eu vou ganhar as eleições. Eu não estava à espera de ser apanhado nesse raciocínio. Especialmente porque não votará no PSD. Pô, olha, então, mas eu venho aqui... Ontem foi o Sr. Primeiro-Ministro, agora a doutora Manuela Ferreira Leite vem sugerir em quem é que eu voto. Não estou a sugerir em quem vota, estou a pressentir em quem não vota. Muito bem, muito bem. E por isso, para mim, é muito estimulante que pense isso. Muito bem. O que é que quer dizer com o Dr. Paulo Portas ao colo? Era uma vaga sugestão. Uma vaga sugestão de coligações, quer dizer que estava a pôr a hipótese de ganhar, mas não com maioria absoluta. Se isso me iliba... Olha, eu dou-lhe os meus parabéns porque acho que está a desempenhar na perfeição o papel de um jornalista profissional. Porque o jornalista político normalmente dirige sempre as perguntas aos cenários políticos. E, portanto, assumiu completamente, quando pensa num cenário... É um que é plausível, próprio, não é? É próprio de um jornalista profissional. Bem, muito bem. Eu também não aprecio que me chamem jornalista, mas não vou levar isso... Exato. Como... Mas é porque eu imaginei isso, é por isso que lhe chamei jornalista. Muito bem. A doutora Manuela Ferreira Leite foi Ministra da Educação no tempo em que eu era estudante e depois era Ministra das Finanças na altura em que eu entrei no mercado de trabalho e agora pode ser Primeira-Ministra. Não acha que eu, por ser um cliente antigo, devia ter um desconto no IRS? Pois eu acho que está a ter um pouco atrevimento o facto de eu ainda não ser Primeiro-Ministro e já me estar a pedir um favorzinho. Isso é verdade. Pois, isso não fica bem. É um hábito muito português, eu tenho que aproveitar, sabe? Tenho aqui agora e vou meter as cunhas todas que eu precisar, vai ser. Pois, eu só lhe posso prometer que não vou aumentar os impostos, mas baixar, não prometo, ou se baixar é para todos, não é só para os amigos ou para as pessoas importantes aqui como o senhor. Não só para mim, não é? Exatamente. E depois queixa-se que eu não voto em si. Não. Mas uma coisa é certa, eu acho que neste momento merecia uma penalização e ser-lhe o imposto agravado. Meu Deus. Favorzinhos não se pedem. Eu para isso convido os comunistas, querem-me agravar os impostos agora. Bom, a doutora disse que falar em déficit democrático na Madeira era insultar os madeirenses. A minha pergunta é, e aquelas pessoas, eu não me lembro agora de nenhuma, mas que falam em asfixia democrática no continente, não estarão a insultar os continentais? Existe uma diferença grande entre os madeirenses e os continentais. Para além do sotaque. Para além do sotaque, evidentemente. Mas, enfim, em termos políticos, os madeirenses têm dado sucessivas maiorias absolutas a determinado presidente e os continentais deram uma maioria absoluta por engano e não creio que vão repeti-la. Muito bem. Acha que foi por engano. Portanto, sabe que eu estou convencido ainda hoje que o boletim da Madeira só tem um quadradinho. Eles não... mas quer dizer, eu nunca vi... Não. A votação da Madeira é secreta. Muito bem, muito bem. Eu queria, já agora que estamos a falar da campanha, queria enfim, fazer
um protesto relativamente à sua campanha. Aquele lema de prometer só o que pode cumprir, eu pessoalmente acho gravíssimo, na medida em que é a negação absoluta da política. A doutora tem consciência de que isso é absurdo. Para um político dizer só prometo o que posso cumprir, que raio de brincadeira é esta? Sabe, eu acho que há muita tendência para me chamarem retrógrada. E eu resolvi inovar. E nessa inovação achei que devia fazer diferente. Portanto, tenho consciência que há uma negação da política, mas vou continuar porque se eu provar que mesmo fazendo política de forma diferente se ganham eleições, então dei uma boa contribuição para a inovação. Muito bem. Muito bem. Sabe, nós ontem tínhamos um pequeno vídeo que selecionava aquilo que era mais repetido pelos políticos nos debates e, enfim, aquilo que era mais saliente era a referência às pequenas e médias empresas. Eu queria fazer-lhe uma pergunta que é talvez um pouco exótica, mas que se relaciona com isso, que é, imagine que há um incêndio em sua casa, eu avisei que era exótica, e a sua doutora só pode salvar uma coisa, um quadro do Picasso, o seu cão ou uma PME. O que é que a sua doutora salva deste incêndio? É talvez demasiado exótica. É demasiado exótica, sabe? Mas eu não me imagino a viver sem uma PME. Muito bem. Mas sem o cão tudo bem? Não, é que eu acho que o cão fugia muito antes de eu salvar. E, portanto, o problema do cão não se põe. Salvar a PME seria algo que seria com certeza sempre importante para o país. E também tenho poucas dúvidas que com a receita da PME eu compraria outro quadro de Picasso. Muito bem, muito bem. Isso não dava à espera de uma resposta tão abrangente. Isso é realmente... Sim, exatamente. Salvei todos. Salvou todos. Isso é excelente. Há uns dias eu via na RTP, e a propósito da ida, por comparação com a ida do professor Marcelo para a RTP1, na altura daquele caso com a TVI, a sua doutora sugeriu à Judite de Sousa que contratasse a Manuela Moura Guedes para a RTP. Não sendo ainda Primeira-Ministra, não é ainda um bocadinho cedo para já estar a fazer pressões sobre a RTP? Porque eu sei que isso é obrigatório, o Primeiro-Ministro tem de fazer pressões sobre a RTP, mas não sei se... Não, a minha intenção ao fazer essa sugestão foi simplesmente tentar ajudar o Primeiro-Ministro, porque achei que ele tem andado muito incomodado com o facto da Manuela Moura Guedes ter desaparecido do ecrã da televisão. E então achei que era uma forma de o ajudar, era mantê-la na televisão, que eu acho que lhe daria um certo além, e, portanto, foi numa tentativa de ajuda, não foi com mais Sim, eu também o senti muito acabrunhado com isso. Exatamente. Ele manifestou-me, aliás, as mais profundas saudades de Manuela Moura Guedes. Exatamente, e, portanto, foi nesse sentido que eu fiz a sugestão. Muito bem. Por falar no engenheiro José Sócrates, ele foi eleito, a sua doutora certamente que sabe disto, ele venceu o concurso do Correio da Manhã Sexy Platina para o homem mais sensual do país. Ora, eu tenho assistido a todos os seus discursos e debates e não a ouvi nunca fazer uma única referência à extraordinária sensualidade do Primeiro-Ministro. E o que eu quero saber é se isso é um esquecimento ou se é puro sectarismo, Sra. Doutora. Esquecimento não é de certeza. Não é? Não é. Não é porque eu considero um facto da maior relevância para o país que haja um Primeiro-Ministro que tenha esse aspecto atrativo, como sugere o concurso. E, além do mais, como nós estamos naquela fase em que o país está em todos os indicadores atrás de todos os outros, dá-nos um certo ânimo que haja, pelo menos no aspecto do Primeiro-Ministro, nós consigamos ultrapassar os outros. Portanto, esquecimento não foi. Agora, foi sectarismo. E porque nesse mesmo concurso o Pedro Passos Coelho ficou em segundo lugar. O que significa que foi pelo facto de ser do PSD que ele não teve o primeiro lugar. E aí eu acho que é sectarismo. Muito bem, muito bem. Portanto, é sectarismo do Correio da Manhã e dos... Sim, do Correio da Manhã, claro. Muito bem, muito bem. Sra. Doutora, isto é uma questão, enfim, que é mais privada, mas eu estou preocupado na mesma e gostaria de ter a sua opinião. Os meus pais não procriam desde 1974. Mesmo assim, eles devem manter-se casados, na sua opinião? Esse 74 tem a ver com a data do seu nascimento, é? É certo que da última vez que procriaram saiu isto, mas eu não sei se isso era razão para desistir, quer dizer. Não, o que eu acho é que você deve ter dado um trabalho tremendo aos seus pais, desde que nasceu,
desde a mudança das fraldas até à papa, passando depois pela escola, eu faço ideia ao trabalho que ele já lhes deu e ainda ao trabalho que se calhar atualmente lhes dá, dando-lhes os seus filhos para tomar conta deles. E, portanto, acho bem que eles estejam e continuem casados, porque a família é isso mesmo, não é? É uma vida longa a cuidar dos filhos e de quem pode seguir-lhes as pisadas. Muito bem. É possível que a Sra. Doutora tenha ganho neste momento o voto dos meus pais. Eu queria fazer outra pergunta, é sobre as autárquicas. Queria saber se já escolheu o seu candidato à Câmara de Lisboa ou se vai mesmo votar no Pedro Santana Lopes. Bom, para já, nas próximas eleições, vou votar em mim. Muito bem. E depois, obviamente, que votarei no Dr. Pedro Santana Lopes, mas admira-me a sua pergunta, não percebo onde é que está a dúvida. Nada, era só... Eu às vezes faço perguntas que não Pois, têm qualquer não tem espécie... sentido, Nenhum sentido. Aquele elogio ao princípio sobre as minhas perspicazes análises políticas era desajustado, constatamos agora no final. Esta é a minha última pergunta, Sra. Doutora, não a incomodo mais. Se a doutora Manuela Ferreira Leite ganhar as eleições e com o professor Cavaco Silva em Belém, acha que estão finalmente reunidas condições para que possamos suspender a democracia durante uns tempos? Aí se vê, pela sua pergunta, aí se vê que a ironia tem os seus perigos. Porque, como sabe, esse aspecto que está a querer referir foi um momento de ironia, e se é aqui um profissional da ironia e do humor que não o entende como tal, imagino o que é que foi o resto das pessoas. Isto é inacreditável. E por isso é realmente preciso ter-se cuidado com a ironia. Quer dizer que sou enxovalhado no próprio âmbito do humorismo. Exatamente. Pela Sra. Doutora. Exatamente. Não era bem o objetivo, mas se foi conseguido, acho bem. Foi, sim, senhor. Sra. Doutora, mais uma vez lhe agradeço ter vindo ao nosso programa. Nós voltamos amanhã à mesma hora para falar destes temas. Até amanhã. Muito obrigado.